E a frase para você hoje é: quando não nos comportamos, perdemos a tolerância das pessoas que nos cercam e acabamos julgados, errados e sem justiça de nada, né? Conforme o nosso comportamento, né? Nós acabamos ficando sem a confiança das pessoas, realmente. Gosto de fazer vários estudos sobre esses assuntos, né? Sobre comportamento, sobre pessoas, como elas se adequam às coisas, como não se adequam, né? Então, quando não nos comportamos, né? Fiz estudos há poucos dias. Estou trazendo essa frase aqui para vocês. Deus já tem me preparado com algumas coisas que eu fiz, né? Para eu saber como as coisas acontecem realmente, né? E me deu até um poema, né? Sobre a forma de comportamento das pessoas nas redes sociais e também conosco, não é? No dia a dia. Então, quando não nos comportamos, né, nós perdemos essa tolerância, perdemos a confiança, as pessoas nos julgam, né? Nos julgam errado, nem nos deixa fazer justiça, nem são justos conosco só nos constrange assim, na forma de restringir, né? De se esconder, se acolher nele mesmo ou com as pessoas que eles querem. E eu trouxe também para vocês, né, um texto bíblico que fala sobre comportamento, né? Glória a Deus, que se encontra em 1 Pedro 2 e o 12, né, que nos diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que aquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Glória a Deus. Veja que esse texto fala do comportamento, né? De como nos comportamos e de como as pessoas nos veem e como as pessoas vão falar de nós, né? Após ver esse tipo de comportamento. Glória a Deus. Deus não me fez pedagoga e psicopedagoga à toa, né? Mesmo que eu não atue em escolas, mas posso atuar em mim mesmo, em meu lar, com as pessoas ao meu redor, com amigos que gosto muito e pratico várias coisas para ter os relatórios sobre os comportamentos, né? Glória a Deus. Mesmo que eu tenha gostado do que fiz ou que não tenha gostado, mas Deus nos constrange a fazer, nos deixa fazer, porque se não fizermos tais estudos, tais comportamentos, tais coisas, né, nós não vamos saber como as pessoas vão se comportar e não vamos ter relatórios sobre, né, certo tipo de pessoas, né? Que tem pessoas que conversam mais, conversam menos. Tem pessoas que só conversam mais com amigos mesmo, mas quando estão com outras pessoas só ficam calados, sentados nos celulares, né? Ou só observando mesmo. Eu mesmo só gosto de ficar mais observando. O celular eu só olho as coisas de vez em quando, não é? E não me comprometo muito com as coisas nem com as pessoas, só gosto de fazer mais observações. Mesmo quando vou à igreja, quando vou a lugares, a restaurantes, não é? Festas de ruas, né? Que são sobre os cantores gospels evangélicos, que nós, quando nos convertemos, nossa festa só é essa mesmo, e outras festas, como confraternizações, não só com o pessoal da igreja, mas como amigos que também não são evangélicos, né? Temos que ter vários tipos de comportamento em cada lugar, né, para nos adequarmos a cada lugar, mas sem sair da base bíblica e sem constranger as pessoas com o nosso comportamento de crente diferente, né? Realmente eu sou uma crente bem diferente, sou bem para frente, realmente, né? Eu não me comporto como crente nordestino, mas como crente de cidades grandes, de São Paulo, né, Rio de Janeiro, por ali. Muitos deles são assim mesmo, né?
são mais descontraídos, são mais para frente, vestem roupas diferentes, né? Só não vestem roupas que mostrem muito o seu corpo, né? Que mostre barriga, muitos decotes, não. Mas se veste de forma, né, normal como as outras pessoas. Só se vestem, né, com aquele compromisso de Cristo de sermos honestos, não só com as pessoas, com o nosso comportamento, com o nosso viver, mas também com nossas vestes, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E mesmo que bote decotes, mas as outras partes estão todas cobertas. Só não precisamos mostrar nosso corpo, não é, nu, totalmente, para que as outras pessoas não pequem através de nós. Só em momentos específicos, né? Que às vezes a gente precisa fazer avaliações, né? Nas academias, com os médicos, nos hospitais, nos postos. E às vezes temos que mostrar certas partes do corpo mesmo, e não tem como correr disso. Realmente eu não gosto dessa parte, eu fico bem constrangida, realmente. Mas Deus tem me feito perder a vergonha e o constrangimento nessa parte. Eu venho vencendo e fiz experimentos e vou continuar fazendo para eu vencer essa barreira, né? Desse constrangimento nessa parte pessoal que eu tenho e que precisamos nos converter nessa parte, porque realmente quando estamos nesses lugares que precisa ter avaliações, né? De exames e muitas outras coisas, precisamos nos adequar mesmo e fazer essas coisas, que muitas pessoas deixam de ir no médico, deixam de fazer academia e muitas outras coisas por causa que às vezes tem certas avaliações, né? Glória a Deus. Mas estamos aqui para aprender cada dia, não é, a nos constranger menos com as coisas. Por isso que Deus me constrangeu para fazer várias coisas diferentes, vários estudos diferentes, com pessoas diferentes, né? E coisas diferentes também, para a glória de Deus, né? Não posso especificar todas, porque Deus não me deixa, né, especificar, porque só eu que sou estudiosa nos casos e eu posso fazer com todas as outras psicopedagogas, pedagogos e psiquiatras, não é, psicólogos e muitos outros dessa área abrangente da saúde, da mente, né, do aprendizado. Amém? Que ficamos com esse aprendizado hoje. Precisamos fazer várias avaliações com as pessoas. Não precisamos ter vergonha, né? Eu morri de vergonha de fazer academia, só de pensar de pegar os pesos e estar abaixando e levantando para lá e para cá. Eu já ficava já reprimida e ficava. Meu Deus, só a graça. Mas agora eu não tenho mais vergonha, não é? Agora eu faço qualquer tipo de coisa mesmo. Deus me curou nessa parte e eu precisaria ser curada realmente dessa parte das minhas emoções, que fui curada de muitas outras emoções, feito eu já disse, né? Eu fui curada de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, né? Das emoções sofridas, né? Com famílias, com namorados, não é? E muitas outras coisas. E abandonos também, não só de familiares, mas como eu me criei praticamente sozinha, sem cuidados de pais, de tios, de avós. As únicas pessoas que me cuidavam eram as pessoas que eu trabalhava com ela nas casas, né? E com isso eu aprendi a cuidar mais da minha família e das pessoas ao meu redor. Eu gosto bem de cuidados realmente, só não gosto de ficar muito aparente assim em cima das pessoas, né? Só sou mais carinhosa mesmo, com palavras, com achegos assim de chegar, ir lá, falar, dar um abraço, né? Coisas do cotidiano que fazemos com todas as pessoas, né? Que nos acolhem e que não tem vergonha de nós, né? E que não se constrange quando nós fazemos essas coisas, porque tem pessoas que são tão envergonhadas que realmente ficam constrangidas com essas coisas mesmo simples, não é? Mas para a glória de Deus, Deus tem me dado estratégias, né? Tem usado as pessoas certas, tenho amigos certos para fazer certas coisas de confiança, que eu confio demais. E eu tenho feito essas coisas e Deus tem me mostrado várias coisas. Por isso que eu tenho escrito esses poemas sobre esses assuntos. E qualquer assunto que vier a ser escrito, não se preocupem. É só estudos que Deus me deu e Ele me revela as coisas, como acontecem,
Porque nós aprendemos através do nosso Espírito Santo, né, que coabita com o Espírito Santo de Deus, de Cristo, e assim nós aprendemos várias coisas com as pessoas e com o Espírito Santo deles. Amém? Glória a Deus. Então, vamos confiar nas pessoas que nos rodeiam, não todas, mas aquelas que nos passam confiança, que nos tratam bem, né? Que não nos rejeita, que nos aceita como somos, que é bem difícil, né? Eu sou bem extrovertida mesmo e nem posso mostrar o tanto que eu sou extrovertida. Tenho que ficar mais contida, mais calada, mais quieta no meu canto, porque se eu mostrar como realmente eu sou, as pessoas se assustam, porque eu digo, que crente diferente é essa? Porque as outras crentes não são como ela, né? Realmente Deus me fez uma mulher bem diferente, bem descontraída, para a glória de Deus, né? Mas não preciso estar me amostrando com o meu descontraimento, só em momentos específicos, com algumas pessoas, porque nem todas as pessoas gostam que nós conversamos, que nós damos risadas, que sejamos felizes. Tem pessoas que só gostam de pessoas mais sérias mesmo, de outras bem sérias, não é? Glória a Deus, que são bem confiantes, mas não se importam de ter os seus rostos fechados, calados, contidos nele mesmo, né? E com certeza em Cristo também, que só essas pessoas só ficam contidos, né? Nele mesmo, quando tem Cristo, quando tem confiança no Senhor, quando tem paz, porque quando temos paz, nós ficamos contidos em nós mesmos, calados, observamos, né? Às vezes falamos e muitas vezes não, a maioria não, só observamos e ouvimos e calamos e nem conversamos com outras pessoas, nem passamos o que ouvimos para outras pessoas que não precisam, só serve de aprendizado para nós mesmos e de conhecer essas pessoas que estão conversando ao nosso redor, né? E de saber como lidar com ela na próxima oportunidade. Amém? E certamente Deus nos dará várias oportunidades. E eu acho é pouco, minha gente. Que eu não era muito abrangente e Deus me fez ser abrangente em todos esses assuntos, porque a minha necessidade era muito grande, porque eu fui muito rejeitada e eu não sabia o porquê dessa rejeição das pessoas. E hoje eu vejo que é porque eu sou muito descontraída mesmo, né? Mas também sou muito séria. Aí, por eu ser muito séria, as pessoas pensam que eu sou chata, que eu rejeito elas, mas não é verdade. Se chegar a mim e vier conversar, né, falar de outras coisas, outros assuntos, né? Eu falo realmente, eu abranjo qualquer tipo de assunto. Eu não tenho vergonha dessas coisas mesmo, eu só tenho vergonha de mostrar mais meu corpo nas academias, nas ruas, nos lugares. Eu só gosto de roupas mais cobertas e grandes mesmo, né? Mas como tem muito calor, né? Aqui no Nordeste é muito quente, aqui em Santa Maria do Cambucá é quente também, não é frio. Então, eu me adequei só a algumas roupas mais abertas, né? Mais contidas no corpo, porque realmente, minha gente, roupa de evangélico não é fácil, né? Tem tecidos finos, mas meu tipo de corpo não fica muito bem de tecidos finos, só de roupas mais pesadas, leves, mas tecidos mais pesados, assim que não são finos, né? Vocês já entendem, então, que você já vê as que eu visto, tem umas malhas que eu visto que fica bem, umas malhas não fica bem, né? E eu só gosto mais de roupas de tecidos mesmo, né? Não é porque eu sou velha, né? Que vou fazer 45 anos, mas ainda sou muito jovem e não tenho o corpo tão feio assim, ainda tenho o corpo bem legal, não é? Tem pessoas da minha idade que estão bem piores mesmo, só precisa se cuidarem mais, feito eu fiz, porque senão eu estava bem obesa, minha gente. Mas graças a Deus que eu me cuidei, me cuido e vou continuar me cuidando, tá bem? Deus abençoe, bom dia para vocês, com Jesus.